Boa noite, meus queridos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, vindo lá de João Pessoa, primeira vez que eu piso aqui nas terras tupiniquins do Acre, né? E eu fico muito feliz de estar conhecendo gente tão carinhosa, tão amorosa, a família Lopes que tem me recebido lá, o pastor Marcos, sua esposa, com tanto carinho. Veio eu e meu filho, que já está em algum lugar aí perdido, e nós viemos com o objetivo de gastar um tempo pensando biblicamente sobre questões relevantes acerca da igreja. Eu queria convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos dar uma observada em um texto muito famoso, especialmente por sua relevância homilética, né? O texto de Mateus capítulo 5, ele dá início à mensagem mais completa, registrada pelos apóstolos de Jesus. É a mensagem mais completa de Cristo. As demais mensagens, fora esta que se inicia no capítulo 5, são fragmentos, são mensagens que você não consegue identificar uma completude. Você identifica princípios e fragmentos, mas ao que tudo indica, a mensagem que Mateus registra a partir do capítulo 5, indo até o capítulo 7, até o final do capítulo 7, 5, 6 e 7, é uma mensagem completa de Jesus, que possui introdução, que possui desenvolvimento, que possui argumentação e possui também uma conclusão. É fantástico. Eu acredito que todo discípulo de Cristo Jesus ama estes 3 capítulos, porque é como se pudéssemos nos assentar aos seus pés, assim como os primeiros no monte, que se assentaram para ouvir Jesus. É muito especial termos a oportunidade de hoje, tanto tempo depois, de nos sentirmos um pouco naquela colina, de nos sentirmos um pouco diante do Mestre e diante da sua proposta para os seus discípulos. Jesus não veio aqui na terra para fazer uma instituição religiosa. Jesus não veio aqui na terra para instituir um sistema religioso. Não veio para isso. Jesus não fundou nenhuma denominação, Jesus não fundou nenhum sistema, Jesus não fundou nenhum tipo de institucionalidade. Não, ele não veio fazer isso. Embora seja inevitável para o ser humano lidar com institucionalidade. Nós somos criados seres racionais, seres de lógica, seres de complexidade, e qualquer tipo de movimento que surja de modo orgânico e informal, ele há de se institucionalizar inevitavelmente, porque se trata de nós, seres humanos. Nós temos o costume de criar limites dentro daquilo que estamos lidando. Nós temos isso inclusive como um dom do próprio Deus a nós. Deus, quando criou Adão, ele pediu que Adão governasse sobre a terra. Ele pediu que Adão cultivasse a terra. E essa cultivação da terra implica em criar sistemas, implica em criar lógica. Então nós somos seres feitos para isso. Embora Jesus não tenha feito isso com a religião, seria inevitável chegar onde estamos hoje. Seria inevitável. Então esses protestos de hoje em dia acerca da desconstrução da igreja tem a sua razão de existir, né? Uma vez que a instituição igreja está cada vez mais desacreditada de toda a sociedade por conta de tantas falcatruas e calúnias e mentiras e tudo mais. Então o clamor tem a sua razão de ser, mas este movimento desigrejado não pode se enganar. É inevitável que ele se institucionalize também. Portanto, se Jesus não fez instituição, se Jesus não fez organização, o que foi que Jesus fez? O que foi que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer igreja. Jesus veio fazer igreja. E igreja não é o conjunto de normas, nem um estatuto bem elaborado, nem também é um conjunto de cláusulas de confissão de fé. Igreja é uma junção de discípulos. Igreja é a unidade dos discípulos de Cristo Jesus. E isto ele veio fazer.
E isto ele fez. Cristo veio fazer a sua igreja, desenhar a sua igreja. Cristo veio colocar em forma aquilo que era profetizado pelos antigos. Cristo veio dar mãos, braços, coração e ser cabeça de sua igreja. E isso ele fez. Portanto, se ele não estava se ocupando em criar um sistema, nós podemos entender que ele não estava se ocupando em cláusulas, em cartório, em construções, em nada dessas coisas técnicas, nada. Ele não estava se ocupando em construir sistemas, ele não estava se ocupando em nada disso. Mas ele estava se ocupando em construir a sua igreja. E como se constrói uma igreja? Uma igreja é o discípulo, mais o outro discípulo. E aqui, meus irmãos, no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver o que é um discípulo de Cristo Jesus. Aquele que se importa com a proposta do Evangelho e aquele que dá continuidade à vida de Cristo, a mensagem de Cristo. O que é um discípulo? Nós vamos observar que o seu sermão começa com as bem-aventuranças e muitas vezes nós temos a tendência de encarar as bem-aventuranças como se elas fossem uma lista de coisas que devemos nos esforçar por fazer, a fim de sermos bem-aventurados ou seus discípulos. Mas as bem-aventuranças que caracterizam a construção do discípulo de Cristo Jesus, ou a construção da sua igreja, que é a junção de indivíduos com estas qualidades espirituais, meus irmãos, as bem-aventuranças então não são uma lista do que devemos fazer. Não são. Porque se as bem-aventuranças fossem encaradas como uma lista do que devemos fazer, a nossa salvação estaria sob os nossos méritos, debaixo do nosso esforço, dependendo da nossa atuação e do nosso desenvolvimento, nossa desenvoltura. Mas antes, meus irmãos, Jesus não está entregando aos seus discípulos uma lista do que eles deveriam fazer para serem discípulos, não. Jesus está desenhando um retrato falado de quem é o seu discípulo. Vocês entendem a diferença entre uma lista e um retrato falado? Uma lista é o que você deve se esforçar por cumprir. E o retrato falado são traços que identificam um indivíduo. Retrato falado é quando alguém vai na delegacia e diz: ele era mais ou menos assim, tinha um nariz desse tamanho, tinha os olhos amendoados, tinha a sobrancelha fina, ele tinha o cabelo encaracolado. E aí tem alguém profissional que está fazendo aqueles traços para tentar depois, no final de tudo, mostrar e ver se é semelhante ao que estava sendo falado. Cada uma destas bem-aventuranças são para nós um traço de um discípulo de Cristo Jesus, alguém que é a igreja do Senhor Jesus. Cada uma dessas bem-aventuranças. E nós vamos até elas nesse momento. Nós vamos até elas com o coração bem preocupado. Bem preocupado. E a pergunta é: se eu sou este do retrato falado, desenhado pelas palavras de Cristo? E veja bem, só tem duas respostas para essa pergunta. Ou você é este cara desenhado pelos traços de Cristo, ou você não é esse cara. E se você não é esse cara, não existe nada que você possa fazer para simular estas qualidades. Alguém que não é discípulo de Cristo Jesus, que não pertence à sua igreja, pode por um tempo vestir-se das peles das ovelhas, mas tudo que ele faz, todo o teatro que elabora em cima de si mesmo, todas as qualidades que ele tenta simular das bem-aventuranças, não fazem outra coisa senão torná-lo bizarro, senão torná-lo um esquisito no meio das ovelhas de Cristo. Não, ele não consegue manter a sua face e a sua aparência por muito tempo. Ele não consegue manter os seus disfarces por muito tempo.
Só um discípulo de Cristo tem estas qualidades de modo natural, perceptível. O que nós temos nas bem-aventuranças são as características principais de um discípulo de Cristo Jesus, alguém que é igreja. É tipo uma árvore, uma mangueira. Uma mangueira, ela é uma mangueira, e nós poderíamos descrevê-la com de várias maneiras. Nós poderíamos dizer que o seu tronco tem tantos centímetros de diâmetro. Nós podíamos dizer que a sua altura média é, sei lá, de 3,5 metros, 4 metros, ou eu não faço ideia. Nós poderíamos dizer que as suas folhas são verde escura e que brotam umas florzinhas amareladas quando está próximo de saltar as mangas. Nós poderíamos descrever um pouco sobre como é que é o fruto da manga. Nós poderíamos fazer uma lista de descrição sobre a mangueira. E essa lista não é uma lista do que a mangueira deve se esforçar para ser. Essa lista é uma descrição de quem ela é naturalmente. É isso que nós vamos perceber aqui. Uma mangueira não precisa se esforçar para dar o fruto da manga, ela o dá naturalmente. Nós não precisamos nos esforçar, se de fato somos discípulos de Cristo, para evidenciar essas características. Elas vão saltar de maneira natural. Se você aplica um esforço demasiado para se parecer com essas bem-aventuranças, diante das quais estamos prestes a caminhar, seu cristianismo está com sérios problemas. Eu te convido a clamar por misericórdia diante de Deus. Vamos ao texto? Vamos orar? Deus, nós pedimos a Tua graça para que possamos compreender a Tua palavra. Se o Senhor não se fizer entender por nós, ó Deus, o que será? O que será de nós? Nós não estamos diante de um livro qualquer, diante de um livro facilmente interpretado por qualquer um que tenha educação, por qualquer um que tenha os instrumentos da interpretação do texto. Senhor, não existe homem capaz o bastante de compreender a Tua palavra. Não existe homem. Todos nós, o melhor de nós diante da Tua palavra não passa de um tolo, não passa de um inculto, de um louco. Portanto, nós clamamos ao Teu Espírito Santo que tenha acesso à nossa mente, aos nossos corações, porque só Ele pode nos fazer compreender a Sua palavra, porque Ele é Deus. Ajuda-nos, Senhor, e viveremos. Ajuda-nos, Senhor, e viveremos. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram dele. Esse primeiro versículo vai de encontro àquela imagem comum que temos do Sermão do Monte, apresentado nos filmes de modo geral. Nos filmes de modo geral, o Sermão do Monte é apresentado Jesus no monte, as pessoas em volta do monte, e Jesus caminhando entre a multidão, as centenas de pessoas, e falando para todos eles. Mas apesar de Hollywood ter apresentado essa imagem da mensagem do Sermão do Monte, o que nós temos aqui é algo bem distinto, bem diferente. Nós temos o seguinte: quando Jesus vê a multidão, Jesus sobe ao monte. Jesus então subiu ao monte. Jesus se ausenta da multidão. Havendo-se sentado lá em cima, ou seja, Jesus está estático e não caminhando entre o povo, Ele está estático. Havendo-se assentado, os seus discípulos se aproximam. Portanto, os seus discípulos se aproximam e Ele começa a ensinar-lhes, dizendo: a ideia é que Jesus vai entregar as suas valiosas lições aos seus discípulos. E provavelmente, por conta do que acontece na primeira frase do verso, vendo as multidões. Ver as multidões parece um fator motivacional para que Jesus discipule aqueles que estão próximos de si. Ver as multidões parece um fator motivacional para que Jesus, de modo emergencial, descreva a sua igreja para os seus discípulos,
descreva a qualidade dos discípulos, descreva como deveria ser uma igreja, como deveria ser um discípulo, quais são as suas evidências claras. Parece que ver as multidões foi para Jesus um fator motivacional. Ora, não é assim exatamente hoje. Ver o que está acontecendo lá fora não nos motiva a, de modo urgente, clamar para que uma igreja seja séria. Ver as multidões lá fora e o seu comportamento desacerbado, o seu comportamento absolutamente sem limites, sem regras, ver o que está acontecendo na nossa política, ver o que está acontecendo entre os pobres, não é para nós um fator motivacional para fazer uma conferência como essa e dizer aos jovens que se importem, que sejam igreja de verdade, que tenham as qualidades de uma igreja, que sejam igreja aos moldes de Cristo. Não é para nós o que acontece lá fora, um fator motivacional para que olhemos nos olhos dos nossos jovens e os chamemos à realidade do discipulado. Jesus diz então no primeiro verso do seu discurso: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa frase é a frase mais importante de todas as bem-aventuranças, porque ela estabelece um padrão. Essa frase estabelece um padrão para todas as demais frases. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Colocar o reino dos céus como o resultado, o primeiro resultado deste homem que Jesus começa a descrever aos seus discípulos. Colocar o reino dos céus como resultado final deste homem, nesta frase, estabelece um princípio. Todas as demais frases seguem o princípio da recompensa no reino dos céus. Todas as demais frases seguem este princípio. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não haveria melhor maneira de começar a descrever um discípulo de Cristo, senão pelo seu traço mais marcante. Ele é pobre de espírito. De tudo que pode se falar sobre um discípulo de Cristo, se tivéssemos a oportunidade de dizer apenas um traço deste, apenas uma marca, a marca mais evidente, a marca mais saliente do discípulo de Cristo, esta não seria outra, senão que ele é pobre de espírito. Podemos dizer muitas mais coisas acerca do discípulo de Cristo, mas esta marca, este traço constitui a sua grande evidência para o mundo. Ele é pobre de espírito. De modo que, meus irmãos, o que esta frase nos diz é que o reino dos céus não é daqueles que chegam até as suas portas com um ticket em suas mãos. O reino dos céus não está disponível para aqueles que podem comprá-lo. O reino dos céus não está disponível para aqueles que têm moeda de troca. O reino dos céus não está disponível para aqueles que têm uma lista para mostrar diante de Deus. O reino dos céus não vai ser visitado por aqueles que carregam as suas obras como mérito, as suas obras como aqueles que possuem confiança em si mesmos. Todos os discípulos de Cristo são pobres de espírito. Quem é este pobre de espírito? Meus irmãos, Jesus está falando para os seus discípulos, e os seus discípulos nós temos que manter em mente. Eles eram oprimidos por duas forças ao mesmo tempo. Por um lado, os discípulos de Cristo eram oprimidos pela política, pela vida social, pelo governo, por Roma, pelo braço forte de Roma, que os impedia de prosperar, que os impedia de usufruir do esforço do seu trabalho. Roma os impedia de viver uma vida digna. Roma roubava os seus cofres, saqueava as suas plantações, levava cativo os seus filhos. Roma os mantinha sob grande tristeza, grande humilhação. Eles eram pobres, mas não apenas Roma os fazia sentir-se assim, rejeitados. Eles também eram rejeitados por outro poder. Por outro lado, eles eram rejeitados e oprimidos grandemente pelo poder religioso,
pelos seus próprios líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus. Todas as linhas de interpretação bíblica faziam com que aquele povo se sentisse desprezado, esquecido, maltratado por Deus. Os fariseus se levantavam diante das congregações, como conta a história de Jesus, e diziam: obrigado, Senhor, porque eu não sou como um desses. E apontava para um que era da qualidade de um dos discípulos de Jesus, Mateus, o cobrador de impostos. Não sou como um destes. Eu jejuo 2 vezes por semana. Agora você imagina, na lei, a prescrição é para que se jejuasse 1 vez ao ano. Mas este fariseu de pé demonstra a sua riqueza espiritual, dizendo: eu vou muito além da lei. Eu jejuo 2 vezes por semana. Agora este traidor da pátria, este é um covarde, que não conseguiu sofrer com o seu povo como eu tenho sofrido. Nós estamos debaixo do poder de Roma, mas eu estou aguentando aqui, o sofrimento aqui está dando, o sangue dá na canela, mas eu estou com o nosso povo. Esse aqui é um covarde, um fracote. Ele abandonou a causa política do povo. Ele se rendeu aos convites, às suas ganâncias e aos convites assediosos de Roma, e agora trabalha para Roma e saqueia o seu próprio povo. Esse não é digno de amizade, esse não é digno de confiança, é um frouxo. Esse é um frouxo, é um pobre. Ele não tem a fibra que eu tenho, ele não tem a espiritualidade super desenvolvida que eu tenho. Quantas vezes nós nos sentimos assim também diante dos super espirituais, não é verdade? Eles fazem muito mais do que qualquer um de nós seria capaz de fazer. E Jesus olha para estes seus discípulos que estão humilhados e oprimidos pelas mãos do governo, e humilhados e oprimidos pelas mãos da religião, pobres, aqueles que nós jamais daríamos o microfone para eles abrirem um culto, porque eles não têm as palavras certas, eles não têm as roupas ideais, eles não lavam as mãos antes de comer, não respeitam a tradição, eles são muito diferentes, eles já não conseguem, eles já não confiam em si mesmos, são pobres demais. Jesus olha para estes rejeitados, esquecidos, oprimidos, e diz a eles: o reino que os fariseus pregam é para quem pode, é para quem consegue. O reino de Roma é para quem tem poder aquisitivo, é para quem tem moeda de troca. Mas o reino que eu tenho para dar, este é para os pobres de espírito. Bem-aventurados vocês que não têm moeda de troca. Eu vim oferecer de graça o reino dos céus. Todo discípulo de Cristo chega à conclusão inevitável de que é pobre, cego e nu. Todo ele. Imagine alguém que você considere extremamente conhecedor das Escrituras, alguém de espiritualidade super desenvolvida. Vamos colocar aqui Augusto Nicodemos, um grande pregador brasileiro. Augusto Nicodemos sabe muito mais do que eu, ele é muito mais rico de conhecimento bíblico, espiritual do que eu, do que você. Mas o que acontece é que o discípulo de Cristo não está diante do seu semelhante. O discípulo de Cristo não está competindo com o seu semelhante, com carne com a sua carne, não. O discípulo de Cristo, a ele o evangelho foi revelado. O evangelho serve para ele como um espelho. Agora ele não está mais diante do seu semelhante, mas os seus olhos estão postos para cima e ele está diante de Deus. E agora diante de Deus não existe homem sábio demais, porque diante de Deus assentou-se, antes que os tempos existissem, a sabedoria aos seus pés para pedir conselhos. E se este é o Deus diante do qual Augusto Nicodemos está, ele não pode chegar a outra conclusão, senão de que é pobre, cego, e de que tudo que vê não passa de sombras. Foi a conclusão que Paulo chegou. Nós poderíamos dizer que Paulo é muito rico de espiritualidade. Poxa, ele diz de si mesmo que visitou o 3º céu, sei lá, e viu coisas que não era nem permitido ao homem. Mas ele diz de si mesmo, ele considera a si mesmo e as suas percepções espirituais como neblina.
Suas percepções espirituais não passam de sombra, de neblina. E ele diz: eu não conheço como ele me conhece, fico tateando e esperando para que ele se revele um dia e que eu o veja face a face e o conheça como sou conhecido. Mas hoje sou o pior dos pecadores, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você já chegou a essa conclusão acerca de si mesmo, ou você ainda acredita em você? O discípulo de Cristo deixou de crer em si mesmo, porque o Evangelho lhe acendeu a luz, e ele viu sua maldade, sua sujeira, sua depravação. Assim como Pedro, Jesus falou: Pedro, joga lá do outro lado. Não, isso aqui. Pedro joga, um milagre acontece, a ficha cai, Pedro se lança ao chão e fala: eu sei, você não é um de nós, retira-te de mim. Enquanto a ficha não cai, enquanto o Evangelho não acende a luz dentro da nossa mente, nós estamos diante de Jesus, nós estamos na igreja, nós estamos com a Bíblia no nosso braço, mas nós estamos muito bem. Jesus é como se fosse qualquer um de nós. Quando o Evangelho acende uma luz, nós vamos ao chão, e junto com Isaías, um profeta, né, de moral extremamente intacta, de vida ética correta, este se encontra diante de Deus, e o que é que ele faz? Ai de mim, porque sou pecador. Quando o Evangelho acende uma luz diante de nós, você pode ser um Isaías da vida, você pode ser um Paulo da vida. Você se lança ao chão, desesperado com a sua condição, e diz: ai de mim. Bem-aventurados vocês que chegam a essa conclusão acerca de si mesmos. Bem-aventurados vocês que estão de costas para a filosofia deste tempo, que invadiu as portas da igreja dizendo: não tenha medo sobre si mesmo. Olhe no espelho e diga: você é precioso. Olhe no espelho e diga: você vale muito. Olhe no espelho e veja o quanto que você é belo. Veja o quanto que você pode, que você consegue. Olhe para os seus talentos, evidencie suas qualidades. Bem-aventurados vocês que pela graça de Deus foram salvos dessa filosofia, e olham no espelho e não conseguem dizer outra coisa senão: miserável homem que sou. Bem-aventurados vocês, porque de vocês é o reino dos céus. Ele continua dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem é esse que chora? Que choro é esse que nos torna bem-aventurados? É qualquer choro? Será que Jesus está falando daqueles entre nós que têm uma personalidade sensível, que choram quando assistem um filme, choram quando não assistem um filme? Aqueles que choram quando estão felizes e também choram quando estão tristes, choram quando não têm sentimento nenhum, se sentindo um vazio? Será que Jesus está falando de personalidade, de gente que nasce sensível? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque quanto a esses traços que Jesus nos propõe, quanto a essas qualidades, nenhum de nós está na frente de ninguém. O mais sensível de nós não está na frente neste momento. Bem-aventurados que choram. Aí o sensível diz: isso aí sou eu, estou na frente. Essa aqui eu tenho com certeza. Não. Quanto a essas características, elas não são frutos do nascimento pela carne. Elas não são frutos do nosso primeiro nascimento. Estas evidências que nos tornam bem-aventurados são frutos de um novo nascimento. Só alguém que nasceu de novo é alguém que pode se dizer de si estas qualidades. São, portanto, espirituais e não carnais. Bem-aventurados que choram. E aqui eu digo a vocês: talvez você não seja o mais sensível, talvez você não costume chorar, talvez você nem se lembre quando foi que chorou. Você nasceu de novo e é discípulo de Cristo Jesus. Você tem esta qualidade espiritual. Você tem. Porque esse choro não é o choro que nós conhecemos, o choro de sensibilidade. Vamos perguntar a Jesus: que choro é esse? Vamos olhar para Jesus e pensar quando foi que ele chorou. Quando foi que Jesus chorou, meus irmãos? Ora, Jesus chorou em 2 momentos da sua trajetória. O primeiro deles, ele chora quando o seu amigo Lázaro está morto.
Mas eu não posso acreditar que ele chorou porque o seu amigo Lázaro estava morto. Você sabe muito bem que ele não chorou por conta disso. Não é novidade para nenhum de nós. Ele sabia que seu amigo em poucos momentos estaria do seu lado para a glória de Deus. Ele mesmo havia dito aos seus discípulos antes de chegar no local: olha, Lázaro dorme. Para Jesus, Lázaro não estava morto, estava só sendo servo da vontade de Deus, sendo um servo que iria glorificar o nome de Deus, brevemente, muito em breve. Então por que ele chora diante daquele túmulo? Meus irmãos, ele chora por conta da incredulidade daquele povo. As pessoas já não tinham mais nenhum tipo de fé. A incredulidade de todos, incluindo de todos da humanidade, incluindo a de Lázaro, porque foi a incredulidade que fez Lázaro morrer. A incredulidade é o pecado da humanidade. Nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus e crer que é verdadeira. Nós não damos crédito a ela desde os tempos do jardim do Éden, porque Deus havia dito no jardim do Éden que aquele que comesse do fruto certamente morreria. Mas a serpente disse a Eva: é certo que vocês não vão morrer. E Eva, entre a palavra da serpente e a palavra de Deus, Eva creu na palavra da serpente e comeu do fruto. E por um momento ela pode ter pensado que não morreu e que de fato Deus havia mentido. Mas a partir do momento em que Adão e Eva comem do fruto, podem parecer vivos, mas estão morrendo. A partir do momento que eles dão a primeira dentada, começam a morrer. As suas células começam a morrer, o seu cabelo começa aos poucos, gradativamente, a perder o brilho, a perder a seda. Os seus olhos começam a perder a visão, eles começam a embaçar. Ao longo dos anos eles estão morrendo. E não se engane você, neste momento aqui os perfumes, o sabonete e tudo mais, os condicionadores e os cremes estão nos impedindo de sentir o cheiro e a presença certa da morte. Mas ela está entre nós neste exato momento. E ela cheira mal. A morte das nossas células cheira mal. Nós estamos neste momento morrendo, porque Deus disse a verdade: aquele que pecar certamente morrerá. E nós estamos nos enganando o tempo inteiro e dizendo que a morte não vai chegar, e dizendo que está tudo bem. Mas a grande verdade é que estamos nas mãos da morte. E aos poucos esta mão está fechando e vai certamente nos engolir. Por quê? Porque Deus é verdadeiro no que disse. Jesus está diante da morte, que é a prova cabal de que Deus falou a verdade. E isso é um desespero para todas as pessoas à sua volta. Todos que estão ali choram. E Maria, eu não te falei, Marta, eu não te falei que aquele que crê em mim, certo, eu sei. Maria, eu não estou te falando, Maria, aquele que crê, eu sei, no último dia. E Jesus: você não está entendendo, não é no último dia apenas, aquele que crê em mim está vivo hoje e para sempre. Você não está entendendo, você não está crendo em mim, você não crê. E Jesus chorou. Meus queridos, bem-aventurado você que olhou para dentro de si e viu que é pobre de espírito. Bem-aventurado você que olhou no espelho e entendeu que está distante do padrão de Deus. Bem-aventurado você que olhou para si, viu sua realidade e agora chora. Chora porque o choro é a única coisa que lhe resta, não lhe resta mais nada. O choro vem quando estamos completamente desesperados. Só quem já esteve diante de um caixão, só quem já perdeu alguém precioso, de maneira súbita, de maneira assaltada, de maneira trágica, só quem está diante do caixão sabe que o choro é a única opção que se tem diante da morte. E bem-aventurado você que sabe que está diante da morte, por quem é, diante da morte pelo que fez, diante da morte pela semente maldita que habita em você. Bem-aventurado você que está diante do caixão de si mesmo, e sabe que não tem esperança alguma na sua carne, sabe que em você não habita segurança alguma. Bem-aventurado você que chora por causa do seu pecado e da sua incredulidade. Qual é a promessa? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
naquele último dia, este choro cessará, porque estaremos absolutamente libertos do pecado, da força do pecado, da presença do pecado, da ameaça constante da morte. Naquele dia não haverá mais lágrimas. Por quê? Porque ele disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. No texto paralelo em Lucas ele diz: mas ai dos que hoje sorriem, ai dos que hoje tapeiam a sua realidade de morte, ai dos que hoje despistam quem são, ai dos que hoje fazem festa e despistam e colocam luzes e maquiagem e dizem a si mesmos e acerca de si mesmos: nós somos preciosos, nós somos valiosos, nós somos muito bons, nós temos muito valor, nós, sabe, está tudo bem, vamos festejar. Ai daqueles que hoje sorriem e festejam e são tolos neste mundo. Ai daqueles que preferem não olhar o espelho, ai daqueles que preferem não encarar a realidade de quem são, porque vocês irão chorar. E ele continua dizendo: bem-aventurados os que são mansos, pois herdarão a terra. Que inversão de valor fantástico que temos aqui. Nós crescemos ouvindo o quê? Dos nossos pais, dos nossos professores na escola, na televisão. O que nós crescemos ouvindo? Nós crescemos ouvindo: o mundo é dos espertos. Olhe nos olhos, meu filho, parece bicho de mato, sai daí de trás, aperte a mão de fulano, olhe nos olhos dele. Olha, meu filho, o mundo é dos espertos, viu? Você ficar assim, feito um tapadinho nos cantos, não vai ter nada para você não. A nossa sociedade aplaude a arrogância. A nossa sociedade admira quem sabe se impor, quem chega brilhando, quem chega com aquelas frases prontas, que olha no seu olho, que aperta a sua mão. Sabe, a gente admira isso, a gente elege eles os nossos heróis. Quanto mais arrogante a pessoa é, quanto mais prepotente, quanto mais soberbo e altivo as pessoas são, mais elas vendem livros. Os best-sellers das principais livrarias do mundo são livros que contam histórias de homens bem-sucedidos, como Mark, não sei o que das quantas, que fez o Facebook, como aquele outro que fez a Apple, como aquele outro que fez essa galera toda. O livro da vida deles é os que mais saem, gente. Por quê? Porque a gente quer saber como é que eles fizeram para chegar lá. E como é que eles fizeram para chegar lá? Eles souberam aproveitar o momento, eles foram espertos, eles foram malandros. Eles não perderam a oportunidade não. Eles sabiam com quem tinham que conversar, em que mesa tinham que jantar, qual mão apertar. Eles sabiam o que fazer, eles não eram bicho de mato não. Vocês estão entendendo, gente? A gente admira isso demais. Nego que não perde a oportunidade de se valer dos seus direitos. Nego que bate no peito e fala: opa, aqui a conversa é outra. Aqui você está falando com quem entende. Gente que anda assim, gente que anda olhando para cima. A gente acha isso o máximo. O máximo. Nós admiramos a altivez e a arrogância, e nós desprezamos a modéstia. Não é poucas vezes que ouvimos falar: eu gosto de fulano. Eu gosto de fulano porque ele chega, sabe, ele aperta firme a mão. Eu gosto de fulano porque ele olha nos olhos. Eu gosto de fulano porque ele tem aquela estrela. E a gente escuta também: rapaz, cicrano, ele é legal, né? Mas que bicho é tão apagadinho, ele tão quietinho no canto dele. Às vezes a pessoa é só modesta, mas a modéstia não brilha para nós. Às vezes o irmão é só modesto, mas ser modesto não é legal. E Jesus chega nesse contexto e diz: este mundo é dos espertos, mas bem-aventurados vocês que são mansos, porque herdarão outro mundo. Eu tenho certeza e convicção de que quando ele fala herdarão a terra, não está falando dessa terra aqui. Isso porque a primeira frase estabelece um padrão: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse é o padrão final, essa é a recompensa final, e vai ser sempre ela, o reino dos céus. Serão consolados no reino dos céus, herdarão a terra, o reino dos céus. Quem são os mansos, meus irmãos? Os mansos são aqueles que... Manso é aquele que quando ele vai chegando assim, você fala: chega
Chega, neguinha, como eu chamo minha esposa. Bota aqui o pão na mesa. Vai ali, menino, comprar mais R$1 de pão que tem pouco. Bota água no feijão, coisa boa, rapaz. Fulano chegando. É gente como a gente. Parece que eu estou, sabe como é? É carne e osso como nós. A gente fala de tete a tete, é tão legal. Lá vem fulano, lá vem o manso. Senta aqui, fique mais, não vai embora não. Tem uma redinha ali, descansa um pouco. O contrário do manso é o religioso. É aquele que vai chegando e fala, nego, esconde a comida. Vamos dar um jeito para esse rapaz ir embora daqui rápido. O contrário do manso é esse camarada que vai chegando e fala assim, ai meu Deus do céu, lá vem ele contar das viagens dele, do sucesso dele, do quanto ele é bom. Lá vem ele humilhar a gente, porque a gente é pobre e ele é muito bom. Qual dos dois você é? O manso é aquele que você pode corrigi-lo tranquilamente. Não tem nada melhor do que corrigir um discípulo de Cristo Jesus. Porque um discípulo de Cristo Jesus é manso. E ele não tem problema em dizer assim, rapaz, opa, é de alguém essa carteira, já foi. Lá em João Pessoa a gente está passando dificuldade. Não, estou brincando, gente. Então, não tem nada melhor do que você exortar um manso, gente. Um discípulo de Cristo. Porque você chega nele e fala assim, ô fulano, deixa eu te falar só aqui uma coisa. Você chega com todo o cuidado do mundo, você fala, fulano, não queria ofender não, mas eu acho que você está equivocado. E o manso vai dizer, eita rapaz, não é? Bicho, que bom que tu falou e tal. Mas o religioso, ele não aceita isso de jeito nenhum. Aceita não. Você pode ter o jeito todo do mundo, você pode conseguir falar da maneira mais amorosa do mundo, mas o cara que não é discípulo de Cristo Jesus, ele pode fingir que é manso, ele pode dar uma de tontão o tempo inteiro. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abrir minha casa para as pessoas, eu gosto muito de receber todo mundo, de ouvir. Ele pode vestir pele de ovelha, ele pode tentar disfarçar, mas você quer conhecer quem é discípulo de Cristo, você conhece na hora da crítica. Você conhece na hora do embate. Você conhece na hora que alguém da discordância. Aí não tem pele de cordeiro que resista a esse momento. Não tem pele de cordeiro que resista. Cai na hora. Você quer saber se você é manso? Lembre-se da última vez que lhe criticaram, que resistiram uma ideia sua. Lembre qual foi a sua atitude. Lembre quão indignado você ficou ou não. Por que o manso não tem problemas quanto às críticas? Ora, porque ele olhou para dentro de si. Ele viu que era pobre de espírito, ele sabe quem ele é, ele não está escondendo não. Ele sabe quem ele é, ele tem chorado por seus pecados, ele tem chorado porque sabe, tem noção da realidade de seu ser. Quando alguém chega e fala, camarada, eu acho que você está errado nisso. O manso tem a capacidade de dizer assim, só nisso você não sabe de nada. O manso tem a capacidade de dizer assim, eu tenho vindo aqui numa escadinha, num declínio grande, eu tenho visto quem sou. Ah, meu irmão, se você soubesse quem eu sou, você não estava nem aqui. Não estava nem aqui. Ele não precisa verbalizar isso, mas o fato de ele dizer assim, é verdade, e abaixar a cabeça diante de você e dizer, me ajude, disse tudo isso. Eu sei quem sou. Vou estar mentindo para quê? Agora o que não é manso é aquele que não esqueça de dizer o nome dele no final dessa conferência aqui na frente, não. Ah, mas não esqueça mesmo. Eu fiz o bolo do congresso das mulheres. Pois eu vou deixar a igreja 1 ano sem bolo. E o pastor não lembrou do meu nome. O cara que não é discípulo de Cristo, que não é manso, ele não consegue lidar com o esquecimento de si. Com o fato de esquecerem dele. Não consegue lidar com isso não. Ele é aquele que não leva desaforo para casa. Rapaz, você quer saber quem não é o manso? É aquele que tem essa frase como lema do seu para-choque do carro. Você sabe com quem está falando? Esse é o cara. Esse é o oposto do manso. Porque o povo do manso, como é que ele vai dizer isso para alguém? Você sabe com quem você está falando? Como é que ele vai dizer isso? Como é que ele vai ter coragem de dizer, você sabe com quem você... Deixa quieto, você está certo. Sabe como é? E a Bíblia está dizendo, bem-aventurados os mansos. Manso é Abraão, que naquela idade de cabelo branco, meu amigo, na hora de partilhar lá com seu sobrinho, mais novo do que ele, disse assim, homem, escolha, pode escolher, qual terra tu quer? Gente, só um homem manso faz isso, com alguém de idade inferior, naquele tempo principalmente.
Hoje em dia, quanto mais cabelo branco eu tenho, mais careca eu vou ficando, mais inflexível ficam os mais novos. Ei, rapaz, a prioridade é minha, a vez é minha, o bom sou eu, você vai ter que comer muito feijão ainda. Gente, as igrejas estão cheias dessas mulheres. Não estou brincando. Mas não tem essas senhorinhas de coque que não admite de jeito nenhum que a vez não seja delas. Tem também os homens, né? Meus irmãos, bem-aventurados os mansos. O manso é Moisés, que estava lá, tinha falado com Deus. Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, minha gente. Que nível de espiritualidade é essa? Que autoridade ele tinha diante do povo? E aí, está lá o sogro dele, o sogro, gente. Ninguém abaixa a cabeça para sogro, não. Baixa não. Está lá o sogro de Moisés, está vendo assim, ih, Moisés está perdidinho na Silva, que esse povo todo bate na porta de Moisés. Moisés, leva a mal não, Moisés, só queria dar uma dica, bicho. É que eu acho que seria melhor se você, de repente, dividisse líderes assim, assado. E Moisés, o manso Moisés disse, poxa, boa ideia. Boa ideia. Mas esse que diz boa ideia, poderia ter dito diferente, poderia ter dito assim, ô rapaz, você está querendo ensinar aqui o amigo de Deus a fazer a parada? Se eu precisar de conselho, você acha que eu vou procurar você ou Deus? Me diz aí. Não é desse jeito, gente. É rir para não chorar, né? Mas nesse momento que você está rindo aí, eu queria te trazer para o chão da realidade e que você colocasse o seu coração à prova. Qual dos dois você é? Você só pode ser um dos dois, não existe meio termo. Ou você é esse camarada manso que olhou para dentro de si, viu a sua pobreza de espírito, tem chorado por conta dos seus pecados, porque sabe que esse é o problema. É o grande problema. O seu choro não é por causa da conta para pagar, ainda que isso seja, embora isso seja uma tristeza, com certeza. Seu choro não é por conta do que lhe falta na mesa, do que lhe falta o carro quebrado. Isso tudo é triste, isso tudo é difícil, mas você sabe que o seu maior problema se chama pecado, a sua pobreza espiritual. Você está aquém do padrão de Deus. Então, manso, sabe, a palavra manso tem a mesma raiz no grego da palavra lago, sereno e tranquilo. Tem a mesma raiz. Bem-aventurado você que não é um mar agitado, você que não é uma correnteza acelerada em busca dos seus direitos, em busca processa todo mundo, não pise no meu calo não. Bem-aventurado você que é um lago manso, um lago manso. Você reflete tranquilamente. De vocês é o reino dos céus, herdarão a terra. E ele continua dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Que fome é essa? Meus irmãos, quando meu primeiro filho nasceu, o João Teles que está por aí, imagine, nós dois pais de primeira viagem, e a gente estava lá no hospital, e a médica antes de dar alta para a gente falou assim, pais, eu quero dar algumas dicas para vocês, já que vocês são pais de primeira viagem, então antes de vocês saírem, eu vou dar uma dica para vocês. Meus irmãos, eu nunca prestei tanta atenção na minha vida. Nunca prestei tanta atenção na minha vida inteira. Peguei papel, caneta, olhei bem nos olhos dela, porque aquele menino veio sem manual de instrução. Eu não sabia quantas vezes por semana eu tinha que trocar fralda. Eu não sabia se eu já podia oferecer açaí para ele, que eu não via a hora. Eu não sabia absolutamente nada sobre aquele ser. Eu até me lembro que a primeira noite que a gente passou no hospital, a enfermeira chegou e falou assim, vocês querem ficar com o bebê aqui no quarto de vocês ou vocês querem que ele vá para o berçário? Eu disse, não, que isso, o filho é meu, deixa aqui. Gente, só deu meia hora. Eu liguei desesperado. Eu olhei para a Monique e falei assim, é melhor, né, Monique, é melhor. Com o primeiro chorinho que ele deu, que a gente viu que a coisa não ia dar certo, eu liguei para a enfermaria, venha buscar, pelo amor de Deus, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele está morrendo agora. Desesperado eu estava. E hoje estou aí, viajando com ele para cima e para baixo, né? Tudo certo. Espero que esteja tudo certo, né? Já não vejo ele há um tempo. Então, a médica falou assim, vou dar umas dicas para vocês. E lá vai eu, papel, caneta, vamos aqui estudar aqui a dica. Aí ela falou várias dicas, uma delas serve de ilustração para essa bem-aventurança. A médica falou assim, pais, quando ele chorar, é fome.
e o corpinho dele é muito pequeno, e ele não tem muita gordura para apelar. Então o leite que ele toma rapidamente se esvai do corpinho dele e fica nada. Quando ele chora, porque já é uma dor aguda. Não é como a gente, que a gente está com fome, mas ainda tem muita coisa que o corpo, né, assim, se vale de ainda muita gordura, muitos esses trem que o rapaz deve saber, eu não sei não. Mas o bebê não tem nada disso. Bebezinho, quando o leite acaba no corpinho dele, zerou, ele está com uma fome aguda, e aquele choro. Aí ela falou assim, tem muitos pais que pensam que deve deixar o bebê chorar um pouquinho para ajudar a mamar, mas não façam isso. Quando ele chorar, a fome está doendo muito. Meus irmãos, para que ela falou um negócio desse? O menino não podia fazer, jogava na Munique, de todo jeito. Então, você imagine comigo, como é que a fome dói. Nós sentimos fome, mas a nossa fome, meus irmãos, não está nem perto da fome que dói, sabe? Mas Jesus fala dessa fome, a fome que cria uma ideia fixa na cabeça do que está faminto. Essa fome, bem-aventurado você que tem essa fome, essa sede, essa ideia fixa, você será saciado. E fome por quê? Fome e sede de justiça. Bem-aventurado você que a sua fome, a sua sede, aquilo que lhe causa dor, aquilo que lhe põe uma ideia fixa na cabeça é a justiça de Deus. Justiça de Deus, eu preciso de justiça de Deus. Bem-aventurado estes, porque serão saciados. O que é justiça? Do que você tem fome hoje? Deixe-me dizer do que os ímpios têm fome. Os ímpios têm fome por poder, os ímpios têm fome por dinheiro, por segurança, por conforto. Os ímpios levantam das suas camas todos os dias de manhã, aceleradamente, torcendo, olhando no espelho dizendo é hoje, e indo atrás dos seus sonhos, indo atrás de uma vida confortável, indo atrás de uma vida segura, cheia de regalias e de vaidade. E isso é o que move os ímpios, é o seu diploma, é o sucesso, é o aplauso, é o reconhecimento. E isso é o que tira os ímpios. Agora já não sei se eu estou falando dos ímpios ou da igreja. Porque isso me parece ser também a razão pela qual a maioria dos cristãos vão para a igreja no domingo. A maioria dos cristãos abrem as portas da igreja e chegam até o altar de joelhos, insistindo diante de Deus, por uma vida mais confortável, por uma vida mais tranquila. Então qual é a diferença destes para os que estão lá fora? Não há diferença alguma. O que diferencia um discípulo de Cristo dos demais, de todo mundo, é a sua ideia fixa, é a fome e a sede do seu coração. Os ímpios têm fome e sede de coisas para si mesmos. Os discípulos têm fome e sede de justiça. Os discípulos olharam para dentro de si e entenderam que são pobres de espírito. O evangelho lhe acendeu uma luz e ele viu a sua condição real. Ele disse, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele disse, ai de mim que sou homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o evangelho, os meus olhos viram a Deus. O discípulo viu a sua condição e isso causa choro nele. Isso tem causado algumas madrugadas em claro. Isso tem tirado o sono dele. Ele sabe que ele perdeu diante de Deus. Ele sabe que ele está condenado, que ele está nas mãos da morte, prestes a ser tragado. Ele chora por conta disso, e isso tem causado imediatamente nele uma vida mansa. Ele não tem cobrado direitos, ele não tem insistido diante das pessoas para ser visto de maneira diferente do que realmente é. Ele assumiu quem é, ele assumiu a sua crise, ele assumiu a sua identidade de pecador e vive tranquilo, não tenso como alguém que está se escondendo, mas tranquilo como alguém que está aberto diante do mundo. Este camarada manso, ele só tem um desejo. Isso não é dinheiro, isso não é fama, isso não é sucesso. Ele só tem uma coisa que o move, só tem uma coisa que se fixa em sua mente de maneira insistente. Ele quer a justiça de Deus, porque ele sabe que é disso que ele precisa. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de emprego, ele precisa mais do que
tudo da justiça de Deus. Ele tem fome e sede por estar em justiça diante de Deus. Ele tem fome e sede por estar em retidão. Ele tem fome e sede, ele tem saudades de um tempo que ele nunca viveu, um tempo onde não havia sombras entre ele e Deus, tudo era luz eterna, perpétua. Ele não viveu isso, mas ele diz: Senhor, dá-me a tua justiça, Senhor, tira de mim esse pecado, tira de mim a minha maldade, conserta os meus caminhos tortos, abaixa os morros, levanta os vales e faz reto, faz justo e me torna diante de ti santo, santo como o Senhor é santo. E o texto diz: bem-aventurados vocês que têm fome e sede da justiça de Deus. Muitos olham para esse texto e encaram ele como se Jesus estivesse falando sobre uma justiça social. Primeiro de tudo, seria uma grande surpresa o tema ser justiça social, já que desde o primeiro verso o tema vem sendo redenção, salvação eterna. E de repente, mudando de assunto, vamos falar de justiça social. Primeiro, seria uma grande surpresa. Segundo, meus irmãos, é que a frase diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, se Jesus está falando de justiça social, existe uma incoerência, porque em outro momento ele vai dizer: os pobres sempre tereis convosco. Vocês nunca vão se saciar do desejo de alimentar o pobre, porque os pobres sempre tereis convosco. Não é essa a justiça que o texto nos fala, senão a justiça que vem de Deus, imputada em nós através do sacrifício de Cristo Jesus. E o texto diz: bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, porque você será saciado. Ora, não foi exatamente por essa razão que Jesus veio até nós. Não foi exatamente por essa razão que ele se deixou ser pendurado no madeiro entre dois ladrões, entre dois criminosos. Não foi por essa razão que ele se permitiu ser açoitado, que ele se permitiu ser abandonado pelo próprio Pai. Mistério esse que nenhum de nós pode descrever com palavras exatas. Mas fato é que ele disse: Deus, por que me abandonastes? Não foi exatamente por isso que ele desceu até a morte, que ele se entregou e foi tragado pela morte, um justo pelos injustos. Não foi exatamente para imputar sobre nós a justiça de Deus. Não foi exatamente para que os nossos pecados fossem afastados e todo o vale fosse aplainado, levantado e todo o morro fosse derribado. Não foi exatamente por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, para ser a nossa ressurreição. Não foi a nossa ressurreição aquela. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, que esperam um Salvador, que esperam uma resolução de fora, porque de dentro não vai vir, senão o desespero e o choro. O texto diz: vocês serão saciados. Ora, e não estamos nos saciando em Cristo Jesus? Todas as vezes que nos reunimos aqui como igreja, nesse local que vocês se reúnem e cantam as canções que cantaram, todas as vezes que os seus olhos se fecham aí, você pensa nos seus pecados e diz: Senhor, perdoa-me outra vez. Não é exatamente isso que está acontecendo. Você está provando da justiça de Deus por meio da graça. E os seus pecados estão sendo perdoados, e aos poucos você consegue dar testemunho do seu progresso de fé. Eu não sou quem eu deveria ser ainda, mas certamente não sou mais o que era. Não é isso que tem acontecido. Você não está aprovando da justiça de Deus, e os seus caminhos estão aos poucos se tornando mais planos diante de Deus. Não é exatamente isso que está acontecendo quando nos reunimos para tomar do pão e beber do vinho. Não é isso que estamos provando, não é a justiça de Deus. Só queria dizer a vocês que o que provamos hoje não passa de migalhas da sua justiça. Estamos ainda como seus filhotes à beira da mesa, provando das migalhas que caem ao chão. E isso já parece ser tão bastante para nós. Mas um dia, um maravilhoso dia vai chegar, quando Ele vai estender os seus braços e vai alcançar cada um de nós e vai nos colocar em sua mesa. E nesse momento não teremos mais fome. Nunca mais precisaremos estar constrangidos e consternados diante de Deus, dizendo em lágrimas: ó Senhor, o Senhor pode me perdoar mais uma vez? Isso nunca mais
vai precisar acontecer, porque seremos saciados abundantemente da sua justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E agora nós vamos terminar nas próximas 3 bem-aventuranças que estão conectadas entre si. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. São os misericordiosos? A resposta não podia ser outra. São aqueles que olharam para dentro de si e viram a sua pobreza de espírito. Eles não confiam na sua carne, eles não confiam no seu conhecimento, eles não confiam na sua habilidade, eles simplesmente desistiram. O Evangelho foi como um espelho diante deles, e eles já não têm como confiar em sua carne, assumem sua pobreza e choram por sua condição irremediável de pecado e de morte. E esse choro produz uma consequência imediata, uma vida mansa, uma vida de alguém que você pode andar com ele, que ele é gente como a gente. Ele não finge ser o que não é, não. Ele é gente como a gente. E esse camarada, ele só tem uma fome e uma sede, a sede da justiça que vem de Deus. E ele tem provado isso à medida que caminha com a sua igreja, e que lê a sua palavra, e que percebe sua vida entrando nos eixos, por milagre, por graça do Espírito Santo. Esse camarada não tem outro fruto para oferecer à sociedade senão a misericórdia. Ele não tem outra opção senão oferecer misericórdia, porque ele tem recebido da misericórdia de Deus. Ele sabe quem ele é. Esse camarada não tem outra opção senão oferecer misericórdia. Sabe a mangueira que eu falei? A mangueira não tem outra opção. A mangueira não escolhe: esse ano eu vou dar abacate. A mangueira não escolhe: esse ano eu vou dar mamão. Ela não pode fazer isso, ela não tem outra opção. Ela não tem como evitar. A mangueira inevitavelmente dará manga. O discípulo de Cristo Jesus inevitavelmente oferecerá misericórdia. E ele não vai precisar colocar numa listinha coisas para fazer hoje: oferecer misericórdia a alguém. Não, isso vai saltar naturalmente dele. A seu próprio tempo a misericórdia saltará, de maneira supernatural, absolutamente natural. É tão natural para um discípulo oferecer misericórdia, como é natural para todos nós agora respirar. Não existe nada mais natural para um discípulo de Cristo do que a misericórdia. Simplesmente porque ele tem sido alvo de misericórdia em Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você ofereceu misericórdia para alguém? Se você não é alguém misericordioso, você é alguém inflexível, você é alguém religioso. O religioso, ele saliva a boca quando o seu semelhante peca ou sofre algum tipo de declínio diante de si. O religioso saliva a boca, corre para o WhatsApp e coloca em todas as conversas que ele puder colocar: soubesse de cicrana, nunca me enganou. O religioso saliva, meu amigo, é uma razão de viver para ele. Quando ele tem essa bênção nas mãos, o pecado do seu semelhante nas mãos, oh, que dia maravilhoso! E a razão para isso é óbvia, porque quando fulano, cicrano e beltrano caem, se eu estou aqui para dizer que eles caíram, a impressão que qualquer um de fora vai ter é que eu sou maior do que eles. Meu semelhante cair é bom para mim, porque quando ele tropeça, as pessoas têm a impressão de que eu sou maior. É uma oportunidade que eu tenho para ser superior, para olhar de cima. Eu posso até oferecer ajuda, mas é para deixar bem claro: está vendo que você ia precisar de mim? Pois é, né? Não era para você ter contato comigo antes, rapaz? Não era para você ter me chamado antes, quando o negócio estava prestes a acontecer? Agora é o seguinte, e coloca um monte de condição: você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo outro. A condição é essa: se quiser sair da sarjeta agora é assim. Mas o discípulo de Cristo, ele entende completamente a passagem, a parábola do bom samaritano.
Sabe, ele está ali, ó, o bom samaritano. Como é que pode, gente? Dois opositores diretos. Está ali de pé, está um samaritano, e ao chão tem um judeu. Eles são opositores religiosos, opositores políticos, opositores culturais. Eles são opositores, eles não sentam junto na mesa para tomar café. Eles são opositores, mas naquele momento, quando ele se encontra com aquele maltrapilho, com aquele moribundo, com aquele homem à beira da morte, aquela humilhação, aquele trapo jogado ao chão, que alguns poderiam dizer, bem feito, com certeza faz alguma coisa por merecer. Aqui no Acre não morre se você não está envolvido com droga, não morre não. Esse aí está envolvido com droga com certeza. Então, quando a maioria poderia dizer assim, com certeza o universo está devolvendo para ele o que ele merece, o seu opositor chega diante dele e coloca à parte as questões religiosas, coloca à parte as questões políticas, coloca à parte as questões geográficas, coloca à parte as questões culturais, e agora já não é mais um samaritano diante de um judeu, é um ser humano diante de um ser humano. Um pensador cristão recentemente reescreveu a parábola do bom samaritano, mas ao invés de ser um samaritano, a figura era um travesti. Imagine você, um ativista do movimento LGBT e um cristão jogado ao chão. Opositores religiosos, opositores culturais, são de grupos sociais absolutamente distintos. Em outra ocasião jamais se sentariam numa mesa para dividir o pão. Qual foi a última vez que você esteve diante do seu opositor e ele estava necessitado e você colocou à parte as suas questões religiosas, colocou à parte as discussões de calvinismo, arminianismo, colocou à parte as suas questões de eu sou heterossexual, você é homossexual, ativista LGBT? Qual foi a última vez que você colocou à parte as questões de eu sou do Acre, eu sou do Flamengo e você é vascaíno? Qual foi a última vez que você colocou à parte as barreiras que dividiam você e o seu opositor necessitado? E foi nada mais do que simplesmente um ser humano diante de um ser humano. Você entende que se você tem dificuldades em memorizar isso, em trazer à memória um fato semelhante a esse, o seu cristianismo está em maus lençóis? Você entende isso? Você entende que é inevitável que o discípulo tenha experiências desse tipo para contar? Bem-aventurados os misericordiosos, e a promessa diz, porque alcançarão misericórdia. Talvez você me diga assim, Marco, eu não fiz outra coisa na minha vida senão oferecer a mão para os que estavam caídos. Vez após vez eu estendi a mão, vez após vez eu dei a segunda chance, andei a mais uma milha, e eu não recebo outra coisa senão pedradas, acusações, dedos apontados para mim. Cadê a promessa de Jesus? Ele não é verdadeiro? Cadê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Eu tenho sido tão longânimo com as pessoas, tão misericordioso com elas, mas não recebo outra coisa senão as suas caras fechadas, as suas costas viradas e as suas mãos recolhidas. Meus irmãos, deixe-me lembrar você novamente que ainda que você viva 80 anos nesta existência, sem receber as mãos bondosas e generosas de nenhum dos seus semelhantes, embora esteja sempre oferecendo misericórdia aos seus, se você morrer aos 89 anos de idade, sem poder contar um testemunho de uma só vez, que recebeu para si a misericórdia, é certo que quando os seus olhos se fecharem aqui, você se encontrar diante do juiz de toda a terra, diante do qual você de fato necessita de misericórdia, você alcançará misericórdia. Como seria bom se recebêssemos misericórdia de todos aqueles que nos cercam. Mas não existe ninguém de quem precisamos mais de sua misericórdia. Não existe outro senão Deus. A gente consegue viver tranquilo sem a misericórdia do nosso líder, do nosso pastor, sem a misericórdia dos nossos pais, sem a misericórdia da nossa sociedade. Vai ser difícil a vida, mas dá para seguir,
Porém, sem a misericórdia de Deus no último dia, nós estamos perdidos. E essa é certa para os seus discípulos. É certa. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Quem é esse limpo de coração? Ora, é aquele que olhou para dentro de si, viu o seu pecado, a sua incapacidade, chorou por suas mazelas e sabe que está desesperado se não houver uma solução extra. Ele mesmo, ele está manso, ele não cobra seus direitos porque ele sabe que não tem direito a nada, ele sabe quem ele é e ele não está disposto a mentir e a construir uma imagem falsa para as pessoas. Ele é manso. E este manso, ele só tem uma fome e uma sede. Ele quer a justiça que vem de Deus. E ele tem provado essa justiça. Ele tem provado na sua palavra, durante as orações. Ele tem provado durante a comunhão dos santos. Ele tem provado durante os cultos. E ele agora não pode evitar. Ele é misericordioso. Ele oferece misericórdia aos seus semelhantes, porque é o único resultado coerente para esta vida que ele tem vivido. É o único resultado coerente. E dele pode-se dizer, ele é limpo de coração. Verá a Deus. Por quê? Meus irmãos, ver a Deus não é o que nós mais queremos, não é o que mais nós ansiamos. E a pergunta fica no ar, pelo salmista, no capítulo 24 do Salmo, Davi: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Quem verá a Deus? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E Charles Spurgeon faz uma ilustração acerca desse texto que é incomparável. Ele diz que os anjos perguntam nos parapeitos do castelo real: quem tem coragem de entrar no santuário de Deus e permanecer no seu santo monte? Alguém tem que ser limpo de mãos e puro de coração. E a ideia é que silêncio na terra e no céu, silêncio nos mundos distantes, silêncio nos oceanos mais profundos. Porque não há um só que possa dizer de si mesmo: eu posso, eu tenho mãos limpas, eu nunca pratiquei obras de maldade, eu tenho coração puro, eu nunca me entreguei a sentimentos dolosos. Não tem um só. E quando o anjo já desiste de clamar por alguém que esteja apto para entrar no santuário de Deus e vira as suas costas entristecido, Charles Spurgeon diz que o anjo então ouve de longe uma voz como de trovão dizendo: levantai as portas desse castelo aí, levantai os portais eternos, porque tem um que vai entrar. E o anjo, mais do que depressa, se lança ao parapeito e pergunta: quem é esse ousado e corajoso que diz de si mesmo: tenho mãos limpas e coração puro? E lá de baixo ele recebe a resposta: o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é digno de estar diante de Deus. De fato, meus irmãos, Jesus é digno. Ele tem coração puro, ele tem mãos limpas. Nenhum de nós tem. Mas o texto continua dizendo que os limpos de coração verão a Deus. Quem é esse? Eu só penso em Jesus, não penso em nenhum de nós. Mas não foi isso que o profeta profetizou. O antigo profeta disse que nos últimos dias, que naqueles dias, ele trocaria o nosso coração de pedra, o nosso coração insensível, incrédulo, e nos daria um novo coração, coração de carne, sensível, vívido, puro, limpo. Não foi isso que aconteceu em Cristo Jesus? Um sacrifício substitutivo. Ele chorou no jardim do Éden em substituição de mim, para que eu nunca precisasse chorar diante de Deus, para que Ele afastasse o cálice de mim. Isso não é necessário mais. Ele chorou em meu lugar, Ele morreu em meu lugar, Ele ressuscitou em meu lugar. Houve uma substituição. O meu coração de pedra foi arrancado de mim e colocado sobre Ele na cruz do Calvário. E o coração dele de carne, limpo, puro de coração, foi dado àqueles que creem. E agora nós podemos nos unir a Paulo e dizer: já não vivo eu, a vida que agora vivo, não vivo em mim, não vivo pelo meu coração e pelos meus méritos, senão vivo por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, que a si mesmo se entregou em meu lugar. Nós podemos nos unir e dizer: o coração que bate aqui, é o coração de Cristo Jesus. Meus irmãos, a boa notícia é: nós veremos finalmente a Deus. Sabe? E não é exatamente isso que tem acontecido. O ímpio olha para um pôr do sol maravilhoso num mar, numa praia belíssima lá de João Pessoa, e o ímpio vê um pôr do sol, gaivotas e mar.
Mas um discípulo de Cristo olha para o pôr do sol, para as gaivotas e para o mar, ele vê Deus. Um ímpio olha para um bebê nascendo e vê um bebê nascendo. Um discípulo olha para um bebê nascendo e vê Deus. Um ímpio olha para os seus problemas e vê problemas. Um discípulo olha para os seus problemas e vê Deus. Um ímpio olha para as suas alegrias e vê alegrias. Um discípulo de Cristo olha para as suas alegrias e vê Deus. Nós somos fanáticos, a gente está doido. Todo lugar que a gente olha, a gente não vê outra coisa senão Deus. Deus reinando, Deus se mostrando, a beleza de Deus. A gente chora quando um bebê chora pela primeira vez. A gente diz, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porém, ainda estamos vendo a Ele como que por espelhos. Mas chegará o dia em que o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos, meus irmãos. Ah, que dia maravilhoso será esse. Por último, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Era para eu ouvir o coral agora, né? Em alto, falando todo mundo junto, toda a escadinha. Mas como vai ser bem subjetivo, eu mesmo repito. O pacificador é aquele que olhou para dentro de si e viu a sua condição de pecador, de inutilidade diante de Deus. Ele chora porque sabe que sua segurança não está em si mesmo. Ele não tem condições alguma de contar com seus méritos e sua espiritualidade. Ela é fraca para isso. Ele é manso, ele não vive por aí cobrando seus direitos, pedindo e mandando e desmandando. Ele é manso, como um lago tranquilo. É bom até estar perto dele. Ele só tem uma fome e uma sede que o destaca de todo o resto do mundo. Ele quer a justiça de Deus. Ele quer ser santo, como santo é aquele que o amou e o chamou. E ele tem provado essa justiça de Deus cada vez de maneira mais intensa, e por isso não tem outra opção senão oferecer misericórdia. E ele tem oferecido misericórdia vez após vez a todos que estão à sua volta. É uma característica dele pública. Ele tem o seu coração puro. Ele olha para todos os lados e vê Deus. Ele olha para a vida com óculos mais leves, com uma leveza de olhar. O seu olhar não é pesado, não é carregado. O seu olhar é leve e é sensível e é sempre espiritual. Não espiritual daquele espiritual religioso. Não. É espiritual do tipo, que música maravilhosa, que brisa incrível, que amigo precioso. Essa é a espiritualidade saudável. Que esposa que eu tenho do meu lado. Que filhos incríveis eu tenho. Isso é espiritualidade reformada. E ele agora olha para o mundo. E ele olha para o mundo e vê que o problema do mundo é o que, gente? É a má distribuição de renda. É isso? Ele olha para o mundo e vê que o problema do mundo é porque houve um golpe e Dilma saiu do poder. É isso que ele vê? Tomara que não. Ele olha para o mundo e ele percebe que o problema do mundo é porque Trump vai ser presidente e agora salve-se quem puder. Vamos comprar o primeiro bilhete para a Lua, porque você sabe que é efeito cadeia. Ou se der errado lá nos Estados Unidos, vai sair dando errado em todos os países, né? Então, o camarada, o discípulo de Cristo, ele olha para o mundo e vê que o problema do mundo é o pecado. Ele olhou para si, entendeu tudo e experimentou da salvação em Cristo Jesus e da resolução dos seus problemas. Ele olha para o mundo agora e fala: não, gente, não adianta não. Façam suas ONGs, não vai resistir. Façam seus projetos de paz. Façam as suas sei lá, faz tudo que você coloque. Tire Dilma, tire Temer, coloque, pai do céu, pastor Marcos ali na presidência. Pronto. Coloque Tiririca lá na presidência. Coloque Augusto Nicodemos, aqueles caras que gostam mesmo, né? Que é fã, toda hora fala uma mensagem. Então, coloque qualquer pessoa lá na presidência que você julgue melhor. Não vai resolver, não é esse o problema. As coisas não estão. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Chama Neuza Itioca para entregar a chave da cidade para ver se resolve. Faz um mapeamento espiritual. Não adianta. Ele olhou para dentro de si, ele viu qual é o seu problema. Ele agora olha para o mundo e fala: o problema de vocês é porque vocês são inimigos de Deus. Vocês não fizeram outra coisa senão ofender a santidade de Deus. O discípulo de Cristo não consegue se conter.
Ele olha para o mundo e fala: o problema de vocês é porque vocês estão sendo engolidos pela morte. O problema de vocês é porque vocês ofenderam a santidade de Deus. O que vocês precisam? Um novo presidente? Melhor distribuição de renda? Não, vocês precisam de paz com Deus. Isso somente por meio do seu evangelho. E agora ele anuncia o mesmo evangelho que o alcançou. E ele leva paz entre Deus e o mundo. E o mundo olha e fala: rapaz, parece com aquele tal de Jesus que veio exatamente trazer a paz do homem com Deus. Será que não é filho do mesmo pai? Eu sou filho de pregadores, de plantadores de igreja. Desde que eu era do tamanho de João Teles, eu vejo meu pai pregando. Hoje, tem lugares que eu passo, onde meu pai já passou antes, e eu prego, e tem sempre alguém que chega e fala assim: rapaz, você é filho daquele pastor lá, né? Fulano de tal. Eu digo: sou. Ela: se ninguém me dissesse, eu diria, eu saberia. Porque você franze a testa do mesmo jeito. Você faz assim com o dedo igual ao seu pai. Tem como não, é seu pai, o seu tom de voz é igualzinho ao seu pai. Você está fazendo a mesma obra que ele fez. Não é possível, não é ele mesmo. É filho, só pode ser filho. É o que acontece nesse texto. Bem-aventurado vocês que fazem o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Resolveu o problema político do povo? O que Jesus fez, gente? Lutou pela minoria? O que Jesus fez? Ele disse: a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Quando você fizer isso que Jesus fez, é inevitável. O mundo vai dizer, vai dar testemunho de que você é esse camarada do retrato falado. Rapaz, eu vi um retrato falado uma vez, um tal de Jesus. Aí ele aí, ó, deve ser filho do mesmo pai, é filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça a sua imagem e a sua semelhança. Se você é esse camarada aqui, se você se encontrou nessas bem-aventuranças de alguma forma, em alguma medida, louve ao Senhor e não desista de ser discípulo dele. Não desista pelo caminho. Nós, como diz o autor de Hebreus, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que perseveram para a conservação da alma. Mas se você ao longo do texto sentiu algum gelo no seu coração e uma sensação de que não estávamos falando de você, se você não é pobre de espírito, pelo contrário, acha que a sua espiritualidade é o bastante, confia demais nas suas obras espirituais, se você não tem o costume de chorar por suas mazelas, muito pelo contrário, você se elogia e louva a si mesmo o tempo inteiro, se você não é manso, pelo contrário, você é arrogante, prepotente, manipulador, esperto, malandro, se você não tem fome e sede da justiça de Deus, mas tem fome e sede do seu cabelo bonito, tem fome e sede do seu ventre, se você não oferece misericórdia, pelo contrário, você aponta o dedo e acusa e come a carne do seu irmão vivo, se você não é de coração puro, mas e não consegue ver Deus, muito pelo contrário, você pensa que está todo mundo contra você o tempo inteiro, tudo que acontece é o destino lhe odiando, é demônio em cima de demônio, é algum problema com o outro, com o ciclano, você é sempre uma vítima, você não consegue ver Deus lhe guiando, Deus lhe tratando, ainda que no sofrimento, você não consegue ver Deus de jeito nenhum, só vê desgraça. Se você não consegue olhar para o mundo e ter uma reflexão cristocêntrica acerca dele, se você não é essa pessoa, eu sinto muito. Eu peço que você clame a Deus, porque só Ele pode fazer o milagre de transformar a sua natureza. Se você não é uma mangueira, se você é uma jaqueira, eu sinto muito. Eu não posso lhe dar uma lista de coisas para fazer para ser mangueira. Eu não posso alterar a sua genética. Eu não tenho essa capacidade, não tenho. Mas Deus pode lhe fazer nascer de novo. Deus pode alterar você geneticamente. Portanto, vá a Deus e que o seu clamor seja ouvido. Vamos fazer isso agora? Vamos orar?
Feche seus olhos aí. Ó Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra e por seu imenso amor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos salve. Nós precisamos que o Senhor nos salve, que o Senhor nos torne cristãos, igreja, como o Senhor sonhou que fôssemos igreja. Faz isso para a glória de Cristo Jesus, Senhor. Chama-nos a esta responsabilidade, chama-nos a esse compromisso de sermos discípulos por amor ao mundo e para a glória de Deus. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele, o Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como seu. Ele, que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis vê. Se foi, deixou o seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como um de nós. Ele foi mestre do saber e agora um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como de nós. Oh, 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 oh. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como de nós. Oh, 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 oh. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele,
seu povo e se foi. Deixou seguro em seu ser, vestiu-nos como Ele é. Somos o que Ele é. Obrigado, Senhor Jesus, por substituir a nossa dor, por sofrer a nossa dor, a fim de que fôssemos o que o Senhor é. Transforma-nos, ó Deus, dia a dia no que o Senhor é. Seja assim em nome de Jesus. Amém.